O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia desafiado o Canadá, México e China com suas medidas comerciais, e agora voltou seus olhos para a Europa. Recentemente, ele anunciou a intenção de impor tarifas sobre produtos europeus, alegando que a União Europeia prejudica o comércio americano. A administração Trump defende que a Europa tem segurado o crescimento econômico dos Estados Unidos com suas práticas injustas de comércio. Diante desta ameaça, a UE respondeu com uma advertência clara: se houver tarifas, eles retaliarão. Essa situação levantou preocupações sobre um possível colapso do comércio global, pois tarifas recíprocas poderiam devastar não apenas os custos de produção, mas também as cadeias de suprimento das empresas em todo o mundo. Com isso, surgem questionamentos: quais cartas Trump tem na manga diante da UE? Trump descreveu a criação da União Europeia como uma estratégia para obter vantagens em relação aos Estados Unidos, e se mostrou disposto a impor uma tarifa de 25% sobre carros e outros produtos. Ele não deixou claro se estas tarifas se aplicariam apenas a importações europeias ou abrangem um cenário global. A pressão que a Europa está sentindo é palpável. A possibilidade de entrar em um modo defensivo é um assunto urgente em Bruxelas. O clima de tensão está aumentando e a pergunta ressoa: conseguirão os europeus se unir diante dessa nova ofensiva? Trump, com suas raízes na Escócia e com um avô imigrante da Alemanha, parece disposto a reduzir a dependência da Europa em relação ao comércio americano. Ele acredita que, se os europeus retaliaram, não teriam sucesso, afirmando que a força econômica dos Estados Unidos os garante no topo da cadeia de suprimentos. No entanto, a União Europeia não se deixa intimidar. A possibilidade de contra-atacar é uma das opções em discussão, e um conflito entre essas duas potências pode resultar em consequências devastadoras para o comércio global. As tarifas, que por si só podem parecer inofensivas, têm o potencial de se transformar em um verdadeiro efeito dominó, atingindo a economia mundial de maneiras que nunca imaginamos. Agora, a pressão está para que os países europeus, como Alemanha, França, Itália, Suécia e Espanha, decidam sua postura. Cada um desses países possui interesses econômicos significativos em jogo, e as reações podem variar de ação diplomática a medidas de retaliação severas. O cenário está em ebulição, enquanto os rumores sobre o futuro do comércio internacional assolam os mercados. A Europa, que é vista muitas vezes como uma rocha nas relações comerciais, enfrentará uma decisão crucial. Conseguirão permanecer unida e firme, ou a divisão permitirá que Trump triunfe sobre eles? A resposta a esta pergunta mudará o curso da economia global e determinará quem realmente sairá ganhando neste impasse. Em um cenário econômico repleto de tensões, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lança um desafio audacioso à Europa, instigando uma possível guerra comercial. A União Europeia foi criada para explorar os Estados Unidos, declarou Trump em uma reunião beirando a polêmica. Essas palavras ecoaram nas ruas de Bruxelas, onde a incerteza se intensificou. O temor é claro: a imposição de tarifas de até 25% sobre automóveis e diversos produtos pode desencadear uma reação em cadeia de retaliações. A retórica acirrada de Trump aponta para um superávit comercial da UE sobre os Estados Unidos, que ele considera injusto. O presidente americano sente as consequências potenciais de suas ações: eles não aceitam nossos carros, nossos produtos agrícolas, e nós aceitamos tudo deles, ele afirmou em tom de indignação. Embora declare seu amor pelos países europeus, Trump não hesita em usar termos fortes ao criticar a União. Um sentimento de defesa se forma na Europa. Bruxelas responde com firmeza: se tomarem essa atitude, retaliaríamos. Assim, a possibilidade de uma grande escalada nas tensões comerciais está cada vez mais no ar. Especialistas acreditam que uma guerra comercial entre dois gigantes econômicos pode resultar em um verdadeiro caos para o comércio global. E a pergunta que todos se fazem é: quais serão as consequências dessa batalha? O impacto de tarifas não é meramente numérico, ele pode afetar profundamente milhares de trabalhadores, encarecer produtos e afetar até mesmo orçamentos públicos. As incertezas econômicas são palpáveis, como uma tensão elétrica no ar. A dinâmica de retaliação mútua pode fazer com que as tarifas, que por si só podem parecer inócuas, se transformem em uma avalanche de consequências indesejadas. Este ciclo prejudicial atinge tanto a Europa quanto os Estados Unidos, desestabilizando mercados e criando uma atmosfera de incertezas e desconfiança. Em meio a tudo isso, o que será da resposta da Europa?
Com países como Alemanha, França e Itália se preparando para agir, os desdobramentos dessa situação podem ser decisivos e moldar o futuro econômico global. A pergunta persiste: será que essa tensão se transformará em ações concretas ou a diplomacia encontrará um caminho para evitar o desastre? As fraquezas e as forças de cada um estão presentes no ar, e o mundo observa ansiosamente o desenrolar desta saga econômica. A tensão no comércio global está aumentando à medida que os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, se preparam para uma possível guerra tarifária com a Europa. A situação se intensifica, e muitos se perguntam, até onde isso pode levar? Especialistas acreditam que uma colisão entre essas potências econômicas pode desestabilizar o comércio mundial. As tarifas de Trump, à primeira vista, podem não parecer ameaçadoras, mas o efeito em cadeia que desencadeiam é alarmante. Quando as retaliações começam, um simples aumento de tarifas pode se transformar numa avalanche. Com os fluxos comerciais robustos entre os Estados Unidos e a União Europeia, as consequências não afetarão apenas grandes corporações. Milhões de trabalhadores, cadeias de suprimento, consumidores e até orçamentos governamentais sentirão o impacto. Os setores de automóveis, produtos agrícolas e tecnologia da Europa são grandes exportadores para o mercado americano. Enquanto isso, os Estados Unidos mantêm um fluxo considerável de produtos e serviços para o velho continente. Quando um lado incrementa os impostos, o outro faz o mesmo, gerando um ciclo vicioso onde todos serão obrigados a produzir e consumir com custos mais altos. As pressões inflacionárias e a desaceleração econômica podem ser o resultado. A transição de um cenário vantajoso para um quadro de perdas mútuas não é favorável para nenhum dos lados. Mas a pergunta que paira no ar é: será que esse caos já está à porta? Sinais de Bruxelas indicam que a Comissão Europeia está elaborando planos de contingência, que vão desde a imposição de tarifas elevadas sobre determinados produtos americanos até a abertura de procedimentos legais na Organização Mundial do Comércio. A história recente já mostrou que a Europa se manifestou contra as tarifas de aço e alumínio de Trump, aplicando tarifas adicionais em produtos como motocicletas Harley-Davidson e uísque americano. Rumo a uma expansão ainda maior, como a Europa reagirá a essa crise? A atitude de países-chave, como Alemanha, França, Itália, Suécia e Espanha, será fundamental para moldar a resposta da União Europeia. A Alemanha, reconhecida por sua poderosa indústria automobilística, poderia retaliar se os impostos sobre seus carros forem implementados, dificultando a entrada de montadoras americanas no mercado europeu. Com sectores altamente integrados e dependentes do mercado americano, os preços poderiam disparar. E se essa guerra tarifária não for contida, todos os envolvidos enfrentarão consequências devastadoras. A verdadeira questão é: a Europa unida conseguirá resistir ou estaremos à beira de um colapso econômico? A pressão está aumentando, e o momento de agir é crucial. Será que a diplomacia poderá prevalecer em meio a essas tensões, ou estamos a um passo de uma verdadeira tempestade comercial? A União Europeia está em uma encruzilhada. A postura de países-chave como Alemanha, França, Itália, Suécia e Espanha moldará a resposta da UE ao desafio imposto por Donald Trump. Cada uma dessas nações é vital para a estrutura econômica e política da União. Vamos explorar como cada uma delas reage a essa tensão crescente. Alemanha, sinônimo de potência automotiva, a Alemanha abriga gigantes como BMW, Volkswagen e Mercedes, cujos carros são um sucesso no mercado dos Estados Unidos. Se Trump decidir implementar tarifas elevadas sobre os veículos alemães, Berlim pode retaliar. Isso poderia dificultar a entrada de empresas como Tesla, Ford e General Motors na Europa. Além disso, há rumores de que o país possa restringir setores de tecnologia e engenharia. Por enquanto, a diplomacia é preferida, mas um pacote de retaliação pode ser aprovado, levando produtos americanos a serem alvos. A pergunta persiste: será que a Alemanha adota uma postura agressiva ou buscará um acordo? França. Como um dos maiores exportadores de produtos agrícolas e alimentícios do mundo, a França se destaca. Com uma linha de produção de primeira em aviação, luxo e automóveis, os produtos franceses atraem o interesse global. O presidente Emmanuel Macron já deixou claro que a França é a favor de uma resposta firme contra Trump, caso necessário. Contudo, se tarifas forem impostas, a França pode enfrentar dificuldades em competir com os consumidores americanos, especialmente em exportações essenciais como vinho, queijo e automóveis. A urgência em Bruxelas é clara:
Se a união não acontecer, Trump pode dividir a Europa. Itália. A Itália, com suas marcas icônicas como Fiat e Ferrari, não deseja uma guerra comercial. No entanto, o país também precisa estar preparado. Se os exportadores italianos se tornarem alvos das tarifas americanas, Roma poderá ameaçar restringir as empresas dos Estados Unidos em seu território, especialmente as de tecnologia e turismo. As questões giram em torno de tensão e retaliações que poderiam arruinar a reputação italiana no mercado global. Suécia. Este país é um exemplo de inovação e produtos tecnológicos de alto valor agregado. Companhias suecas como Ericsson e Volvo devem se preocupar com tarifas que possam afetar sua competitividade. O governo sueco já está avaliando a possibilidade de taxar plataformas de e-commerce americanas como Amazon. A retaliação pode ser uma opção, pois o primeiro-ministro já enfatizou que a solução diplomática é preferível. Então, o que vem a seguir? A tensão continua crescendo, mas será que a União Europeia conseguirá se unir em resposta ao tradicional jogo de xadrez econômico de Trump? A situação está prestes a se transformar em um verdadeiro campo de batalha comercial, onde as consequências podem repercutir em todo o planeta. Aposentadoria. Imagine o cheiro picante do queijo francês derretendo em um prato quente, o gosto amargo do vinho tinto saindo da prova do barril. Haveria uma memória de Macron pressionando por acordo, com vozes ecoando em salas iluminadas por velas, pactos antigos despedaçando como vidro? Você pensaria que a União Europeia, com sua fachada de unidade, realmente se dobraria às ameaças de Trump? Mas choca, a França súplica por urgência, clamando que sem união, o presidente americano nos rasgará ao meio, como lobos famintos dividindo uma presa viva. Essa visão da França, pressionando Bruxelas para ação imediata, deixa claro o pânico crescente. Funcionários franceses alertam, se essas tarifas caírem sobre vinhos, queijos e automóveis, consumidores americanos fugirão como sombras na noite. A prioridade é o acordo, mas e se falhar? A explosão virá, humilhando a Europa inteira diante de um Trump irreverente. Quantos mundos ruiriam se Fiat, Ferrari e Maserati fossem alvejados? Bertolucci, rindo vilanesmente, imploraria por misericórdia. Lembre-se da Itália, com seu azeite aromático pingando em pães frescos, o rugido dos motores esportivos ecoando nas ruas de Roma, uma recordação de negociações passadas, com apertos de mãos frios e suores correndo pela tez. Os italianos sussurram, guerra comercial machuca a todos, mas preparativos necessários. Bandas como Fiat dominam carros, enquanto Ferrari e Maserati brilham no luxo, exportações imensas em moda, comida e turismo. Se os Estados Unidos mirarem italianos, Roma retaliará, limitando empresas Yankees, focando em tecnologia. Agricultura importada e até desvantagens para agências de turismo americanas. Será essa ameaça real, um bloco de concreto sólido, ou apenas uma ficha de barganha barata? O eco dessa dúvida ressoa como trovão distante, e a reviravolta cruel. Se verdade, a Itália derrubará pilares do Império Americano, humilhando seus magnatas. Ao pensar em Suécia, visualize previsões verdes cobertas de neve, onde inovações zumbem como abelhas industriais. Cheiro de pinho fresco na madeira moldada, o toque gelado de metais potencializados, flashback a segundo mandos antigos, com xícaras de café quente tremendo em negociações tensas, alianças tecnológicas desmoronando como areia. Sweden lidera em exportações de inovação tecnológica, produtos de engenharia de alto valor. Marcas como Ericsson, Volvo e Scania dominam mercados classifica como dos Estados Unidos, mas contam com fornecedores Yankees. Exportações notáveis incluem peças automotivas, telecomunicações, energia verde e biotecnologia. Parede de tarifas? Competitividade evapora como vapor de gelo. Mas a guinada inesperada, governo sueco contra-ataca, desafiando o setor americano de tecnologia e logística com regras próprias. Impostos especiais em Amazon ou plataformas de e-commerce semelhantes. Regulamentações novas em serviços de armazenamento de dados? Tarifas sempre doem aos dois lados, como lembra o primeiro-ministro sueco, preferindo diplomacia. E aí vem a virada chocante, o líder do livre comércio suíço capitula facilmente? Ou ele revida, expondo as fraquezas Yankees, torneando o servo na mão com o vaso de Pandora sobre Trump? Você aguentaria ver uma nação nórdica mais determinada que jamais imaginava, rasgando o jabacuxi americano em pedaços?
E quanto à Espanha, com seu fluxo comercial em turismo, agricultura e automóveis, ela desesperará na mesma armadilha, humilhada pela estratégia de divisão de Trump. Essa traição no ar, com tensões crescendo, deixa uma curiosidade nauseante. A Europa inteira colapsará em caos, ou explorará uma vitória surpreendente contra o magnata impulsivo? Se ondas de revanche baterem, quem chorará primeiro, os produtores europeus sangrando, ou um Trump isolado vendo seu pote de ouro virar poeira? O gosto amargo da incerteza queima a garganta, sons de alarmes ecoando em capitais, o peso de decisões pressionando como chuva torrencial, e a pergunta torturante: será que essa batalha econômica rasgará nosso mundo em dois, deixando bilhões no limbo frio da recessão? E se a conexão Espanha, aliada da França na mesma coalizone, dobrar a resistência, tornando-a indomável? Espere o golpe vir, nada é como parece, e a humilhação final pode não vir de Trump, mas do próprio interior europeu. Quem trai primeiro? Nenhum vencedor em guerras assim, certo? O cheiro de conflito paira, duro como pedra, sensações de isolamento crescendo, o que vem a seguir sacudirá tudo. A nova batalha comercial entre os Estados Unidos e a Europa pode mudar tudo. O presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu abrir um novo fronte na guerra comercial, dirigindo seu olhar para a Europa. Ele já havia desafiado o Canadá, o México e a China, e agora as manchetes revelam uma urgência no bloco europeu para conter suas tarifas. Trump anunciou que imposto tarifas em produtos europeus, alegando que a União Europeia prejudica os Estados Unidos no comércio. Desde que assumiu, a administração Trump tem argumentado que a Europa atrapalha o crescimento dos Estados Unidos com práticas comerciais injustas. Em resposta, ameaçou impostos sobre uma gama vasta de produtos, desde automóveis a produtos agrícolas e eletrônicos. A grande pergunta é: poderá essa nova fase de tarifas realmente criar vencedores? Afinal, guerras comerciais costumam ser destrutivas, afetando não apenas preços, mas todo o equilíbrio da cadeia produtiva global. A severa resposta da União Europeia foi clara: se você seguir em frente com essa sanção, nós vamos retaliar. Com isso, muitos analistas temem que o comércio global possa mergulhar em um caos profundo. O aumento dos impostos de um lado leva o outro a fazer o mesmo, pressionando a economia de todos. Quando um lado impõe taxas, o outro revide, eventualmente, todos pagam mais por produtos essenciais. Isso pode resultar em inflação e um freio no crescimento econômico, criando um cenário de perda para todos. Mas como a Europa planeja reagir a essa nova ameaça? Nos bastidores, Bruxelas se prepara com planos alternativos de ação. Considerando tarifas altas sobre produtos dos Estados Unidos e até processos legais na Organização Mundial do Comércio. Com recordações de tarifas anteriores sobre o aço e alumínio, a Europa levantou a voz e já impôs tarifas em produtos como motocicletas e uísque americanos. Agora, a pressão está sobre as principais economias do bloco para formar uma resposta unida. Um denso e preocupante silêncio se instala em toda a Europa. Como vai cada país se posicionar? A Alemanha, com seu forte setor automotivo, pode retaliar fazendo com que as marcas americanas enfrentem dificuldade no mercado europeu. A França, conhecida por suas exportações agrícolas, pode surgir como um defensor implacável. A Itália tem uma rica tradição de marcas de prestígio, como Fiat e Ferrari, enquanto a Suécia se destaca com sua inovação tecnológica. O que pode surgir desse caldeirão de reações? A Espanha é outro ator crucial nesta trama. Seu comércio com os Estados Unidos, especialmente dentro das indústrias de turismo, agricultura e automóveis, é vital. Se Trump avançar com seus impostos, Madrid pode retaliar visando produtos alimentares norte-americanos, criando uma espiral negativa de tarifas que poderá abalar a competitividade no mercado europeu. Marcas icônicas americanas, como Harley-Davidson, já enfrentam obstáculos, e novas tarifas podem torná-las ainda menos atraentes. Embora o discurso sobre um acordo seja apresentado, a tensão cresce. Trump frequentemente descreve a Europa como um negociador desleal, e isso cria uma percepção de força na política interna dos Estados Unidos. No entanto, a abordagem de Trump é vista por muitos como uma forma de bullying diplomático. Estamos à beira de uma nova era de conflitos comerciais? Neste cenário, quem se beneficiará realmente, e até onde essa disputa poderá chegar? O futuro do comércio global pode depender dessas decisões que estão sendo tomadas agora.
A tensão crescente entre os Estados Unidos e a União Europeia está criando um clima de incerteza que abala as estruturas comerciais globais. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, lançou um desafio direto à Europa, alegando que o bloco europeu está se beneficiando de práticas comerciais desleais. O que está realmente acontecendo? Você sabia que a próxima onda de tarifas pode desencadear um efeito dominó sem precedentes na economia global? Recentemente, Trump anunciou a intenção de impor tarifas de 25% sobre produtos europeus, alegando que a União Europeia está prejudicando os Estados Unidos. Essa situação crítica resultou na reação firme dos líderes europeus, que alertaram que se medidas retaliatórias forem tomadas, o comércio global pode passar por uma transformação caótica. As consequências não afetarão apenas gigantes industriais, milhões de trabalhadores e consumidores sentirão o impacto. Se a guerra comercial se intensificar, quem realmente sairá ganhando com isso? Enquanto a administração Trump critica a abordagem europeia, alguns especialistas veem a estratégia do presidente como uma forma de pressão diplomática. Há quem argumente que seu objetivo oculto seja forçar a Europa a abrir ainda mais seu mercado agrícola ou flexibilizar a regulamentação automotiva. Poderia essa ser uma tática de negociação? Vale relembrar as perturbações nos mercados globais durante a guerra tarifária entre a China e os Estados Unidos. Essa tensão atual pode ser muito mais devastadora. O comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos é igualmente volumoso em comparação ao comércio entre os Estados Unidos e a China. Mas as interconexões entre investimentos e serviços são muito mais complexas. Muitas marcas europeias fabricam partes nos Estados Unidos, e as gigantes de tecnologia americanas dependem de clientes europeus. Neste emaranhado econômico, as tarifas não são meros números em documentos, elas afetam diretamente o setor produtivo e o consumidor. Quando um fabricante de automóveis alemão utiliza partes dos Estados Unidos, tarifas sobre esses componentes elevam os custos de produção. O que isso significa na prática? O preço dos veículos fabricados na Alemanha sobe, colocando esses carros em desvantagem competitiva. A situação é semelhante com peças da Airbus, que pode enfrentar um aumento de custos se partes produzidas nos Estados Unidos forem tarifadas. A Boeing também deve repensar suas estratégias de produção se os materiais da UE se tornarem mais caros. Você consegue imaginar a reação em cadeia que isso pode provocar na indústria? Em resumo, as tarifas vão além de uma questão fiscal, elas desencadeiam uma onda que impacta toda a rede econômica. À medida que essa batalha se intensifica, todos nós devemos ficar atentos às repercussões. O que você acha que acontecerá se a tensão entre os Estados Unidos e a União Europeia escalar ainda mais? Estamos todos prestes a nos ver no olho do furacão, e o comércio global poderá nunca mais ser o mesmo. Desdobramentos econômicos empolgantes estão se formando no cenário global. No contexto de uma potencial guerra comercial, os mercados estão inquietos. O ambiente de incertezas traz tensões que podem impactar drasticamente as decisões de investimento. Ninguém gosta de turbulências. Todo esse clima leva os investidores a questionar em que setor devemos investir. Para as empresas, abrir novas fábricas torna-se uma aposta arriscada. No meio desse turbilhão, os bancos centrais podem repensar suas políticas de juros, afetando não apenas as bolsas, mas também as taxas de câmbio. E o que dizer dos consumidores? Normalmente, enfrentam aumento de preços, menos opções e o temor de uma recessão, tudo isso comprometendo seu custo de vida diário. É por isso que o plano de defesa da União Europeia se tornou tão importante. Bruxelas está clara, se Trump avançar com suas tarifas, uma lista de retaliação será ativada. Além disso, ações da Organização Mundial do Comércio estão nos planos, juntamente com uma estratégia de solidariedade com parceiros globais, incluindo Canadá, México e China. Se a UE conseguir unir esses aliados, um bloco forte poderá surgir contra os Estados Unidos. Porém, essa colisão pode desencadear uma guerra comercial indesejada. E você, o que acha? É significativamente provável que este cenário esteja se aproximando? As próximas declarações vindas de Washington podem ser decisivas. Se Trump confirmar os aumentos tarifários, o plano de retaliação de Bruxelas pode ser anunciado rapidamente. Por outro lado, há quem acredite que, em vez de uma escalada, é a diplomacia que pode prevalecer. A pergunta do momento é: será que o plano de defesa da UE pode realmente fazer Trump recuar?
Ou estamos nos aproximando de uma confrontação comercial intensa? Suas opiniões são bem-vindas, então compartilhe seus pensamentos sobre isso.